Toda carta de Paulo começa com ação de graças. Não é estilo pessoal, é convenção epistolar do primeiro século. A sequência era tão estabelecida quanto um aperto de mão é hoje. Identificação do remetente, destinatário, saudação, ação de graças. Em grego, Eucaristo. Paulo conhecia essa convenção melhor do que qualquer um dos seus leitores. Romanos tem, Coríntios tem, Filipenses, escrita de dentro de uma prisão, com Paulo acorrentado a um guarda romano, ainda tem. Dou graças ao meu Deus em toda a memória que tenho de vós. Gálatas não tem. Passa pela identificação, passa pela saudação, tem uma bênção curta, e vai direto. Quem lê Gálatas depois de ter lido as outras cartas, sente isso como um solavanco. A omissão não é descuido. Paulo sabia exatamente o que estava fazendo. Antes de qualquer argumento, antes de qualquer palavra de conteúdo, a ausência da ação de graças já diz: não há tempo para cortesia. A primeira palavra depois da saudação é taumazo, estou assombrado. As traduções oscilam. Estou admirado, estou espantado, fico perplexo. Mas taumazo numa carta do primeiro século não é admiração. É choque indignado. É a palavra de quem entra numa sala e encontra o que não deveria estar lá. Paulo não está elogiando os Gálatas, está dando alarme. E então, amaldiçoa. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1:8. E repete. Versículo seguinte, quase palavra por palavra. Inclui a si mesmo. Inclui anjo do céu. Anátema. Separado, devotado ao juízo, retirado do âmbito do sagrado. Paulo usa essa palavra 2 vezes seguidas, e não recua. Quem lê Gálatas como tratado teológico sereno sobre graça e lei, já começou errado. Mas quando foi escrita? E de onde? Isso importa mais do que parece, porque a datação de Gálatas tem consequências diretas para como lemos o argumento. Se adotamos a teoria sul-galatiana, a posição da maioria dos estudiosos hoje, podemos datar esta carta logo antes do Concílio de Jerusalém. Carson e Moore escrevem que se o concílio é corretamente datado de 48 d.C., então essa é a data de Gálatas. Isso tornaria Gálatas a carta mais antiga de Paulo que temos, anterior até a primeira carta aos Tessalonicenses, que costuma receber esse título. E há um argumento histórico forte para isso que raramente é mencionado fora dos círculos acadêmicos. Paulo nunca menciona na carta a decisão do Concílio de Jerusalém. Se o concílio já tivesse ocorrido quando Paulo escreveu, ele simplesmente teria mostrado a carta e dito: olhem aqui, o próprio Tiago, cuja autoridade vocês invocam, discorda de vocês. O fato de não fazer isso é evidência poderosa de que o concílio ainda não havia acontecido. Paulo escreveu isso no meio da crise, não depois dela. Há quem prefira uma data mais tardia, meados dos anos 50 d.C., de Corinto ou de Éfeso. A datação depende em grande parte de como se interpreta a visita a Jerusalém descrita no início da carta. Se é a mesma do Concílio de Atos 15, a carta é posterior. Se é uma visita anterior, é anterior. O debate não está encerrado. Mas para o argumento deste vídeo, o que importa é o seguinte: se Gálatas é de 48 ou 49 d.C., e Paulo está escrevendo menos de 20 anos depois da crucificação, o movimento cristão ainda está definindo o que é. Os limites ainda são fluidos. O que Paulo está disputando na carta não é heresia num sistema estabelecido, é a forma de um movimento que ainda está tomando forma. Isso muda a textura de cada linha. Paulo havia fundado comunidades na Galácia e foi embora. Paulo não era pastor no sentido que viria depois. Era fundador. E há um detalhe que a própria carta revela, e que costuma passar despercebido. Gálatas 4:13. Sabeis que foi por causa de uma enfermidade da carne que pela primeira vez vos anunciei o Evangelho. Paulo chegou à Galácia doente. Não foi planejado. Não era o destino da viagem. Uma doença o forçou a parar. Alguns estudiosos levantam a hipótese de malária.
Paulo havia passado pelas planícies baixas da Panfilha, região endêmica, e teria subido para a altitude mais elevada da Galácia para se recuperar. É especulação, mas com base geográfica. Outros pensam em uma doença dos olhos, porque logo depois Paulo diz que os Gálatas teriam arrancado os próprios olhos e dado a ele, e porque no final da carta ele menciona as letras grandes com que está escrevendo com a própria mão. Estudiosos como West, Randall e Robertson acreditam que as nuances do texto grego indicam um problema nos olhos. Não sabemos com certeza. Paulo não diz. E qualquer identificação precisa é especulação. O que a carta diz é que os Gálatas não o desprezaram nem rejeitaram por causa da enfermidade, que o receberam como anjo de Deus, que teriam arrancado os próprios olhos e dado a ele. Essa é a relação que Paulo está invocando quando pergunta mais adiante: tornei-me, pois, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Gálatas 4:16. Não é retórica. É a voz de alguém que construiu algo com pessoas que amava e está vendo ser desfeito. Para entrar no que está sendo desfeito, é preciso saber quem chegou depois que Paulo foi embora. Paulo não os nomeia em nenhum momento da carta. Chama de tines. Alguns, simplesmente, não sabemos quem eram com certeza histórica. Sabemos o que ensinavam porque Paulo passa a carta inteira respondendo. Ensinavam que a fé em Jesus era necessária. Não estavam negando Jesus. Esse detalhe importa. Mas insistiam que não era suficiente. Que os homens gentios precisavam ser circuncidados. Que a lei de Moisés continuava sendo o marco que definia pertencimento real ao povo de Deus. Eram os que os estudiosos chamam de judaizantes, provavelmente crentes judeus que não viam contradição entre fé em Jesus e observância da lei. Para eles, a questão não era lei ou Jesus. Era lei e Jesus. O acréscimo era a circuncisão como rito de entrada no povo. E os Gálatas estavam considerando isso. A primeira coisa que Paulo precisa fazer é estabelecer de onde veio o que pregou. Porque se esses alguns conseguirem sugerir que Paulo é mensageiro de segunda mão, que recebeu o evangelho dos apóstolos em Jerusalém e está transmitindo uma versão derivada ou incompleta, então o argumento da carta cai antes de começar. Paulo sabe disso. E responde antes que a objeção seja formulada. Ele foi perseguidor. Isso é o ponto de partida. Gálatas 1:13. Sobremodo perseguia e destruía a Igreja de Deus. Não um opositor casual. Alguém com convicção teológica de que o movimento que seguia Jesus era uma ameaça à integridade da tradição e que agiu com violência a partir dessa convicção. O passado de perseguidor é parte do argumento, porque torna o que aconteceu depois impossível de explicar por persuasão humana. Depois disso, Paulo chama de revelação em Gálatas 1:16. Foi do agrado de Deus revelar seu Filho em mim. Ele não foi a Jerusalém. Foi para a Arábia. Voltou para Damasco. Só 3 anos depois subiu a Jerusalém. Ficou 15 dias com Pedro. Não viu nenhum outro apóstolo além de Tiago. E foi embora. A cronologia está ali, cuidadosa, deliberada. Longenecker observa que as afirmações de Paulo em Gálatas 1 e 2 são as mais importantes de todo o Novo Testamento do ponto de vista historiográfico, porque são o relato autobiográfico mais antigo que temos sobre os anos formativos do movimento cristão, escrito por alguém que esteve lá. Paulo está construindo um argumento jurídico sobre a independência da sua revelação. O tempo é curto demais para ter aprendido tudo dos apóstolos. A sequência está errada para ter recebido autorização deles. 14 anos depois, Gálatas 2:1, Paulo diz que subiu novamente a Jerusalém, com Barnabé, e levando Tito. Tito era grego, incircunciso. Paulo o leva deliberadamente como teste vivo do que estava em disputa, e apresentou o seu evangelho aos líderes em particular. Tiago, Pedro, João, os que eram considerados colunas. E eles não acrescentaram nada. Reconheceram a graça dada a Paulo. Estenderam a mão direita em sinal de comunhão. Autoridade estabelecida. Independente, mas sem contradição com Jerusalém.
E então vem o que ninguém que lê esta carta esperava encontrar. Pedro foi a Antioquia. É preciso dizer aqui o que a história sabe e o que não sabe. O único registro desse episódio é a própria carta. Não há fonte externa independente que confirme a visita. Sem Joséfo, sem documento romano, sem registro paralelo. O que temos é o relato de Paulo, escrito numa carta cujo propósito era argumentar a favor de Paulo. Isso não invalida o episódio, mas significa que temos acesso a ele por um único ponto de vista, com agenda clara. Antioquia era a base de operações de Paulo, uma das maiores cidades do Império Romano, população estimada entre 100 e 300 mil habitantes, posição estratégica no cruzamento de rotas comerciais entre Egito, Ásia Menor, Grécia e Mesopotâmia. A comunidade cristã lá era mista, judeus e gentios. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, segundo Atos 11:26. Pedro chegou e estava comendo com os gentios. Isso não era algo novo para Pedro. Atos 10. A visão da toalha com os animais impuros, a casa de Cornélio, o batismo de gentios sem circuncisão. Pedro havia passado por tudo isso. Havia defendido em Jerusalém. Sabia que a barreira havia caído. Então chegaram alguns da parte de Tiago, de Jerusalém. E Pedro recuou. Gálatas 2:12. Retirou-se e separou-se, temendo os que eram da circuncisão. A leitura mais comum é covardia simples. Pedro cedeu à pressão social. Mas há historiadores que propõem algo mais complicado. Uma interpretação recente argumenta que a mensagem dos homens de Tiago continha um aviso sobre o crescente nacionalismo violento na Judéia, e que Pedro recuou por preocupação com o que a notoriedade de um líder cristão comendo publicamente com gentios poderia fazer à comunidade de Jerusalém, que estava sob pressão crescente. A revolta judaica que culminaria na destruição de Jerusalém em 70 d.C. estava se formando décadas antes. Pedro pode ter estado navegando entre lealdades impossíveis. A Antioquia que conhecia e aprovava, e a Jerusalém que dependia dele. Paulo não dá esse contexto. Paulo narra do seu ponto de vista, com seu propósito. E os outros judeus seguiram Pedro, incluindo Barnabé. Paulo menciona esse nome com o que parece ser dor particular. Barnabé era seu companheiro de missão. Havia estado com ele nas comunidades da Galácia. Conhecia o evangelho tão bem quanto ele. Paulo os confrontou na frente de todos. Cataprosopon, cara a cara, publicamente. Gálatas 2:14. Se tu, que és judeu, vives como gentio, e não como judeu, como podes obrigar os gentios a judaizar? O verbo anagkazeis, obrigar, é o que importa. Pedro não estava pregando nada. Estava apenas se retirando da mesa. Mas Paulo viu que o gesto vindo de quem era Pedro funcionava como pressão sobre toda a comunidade. A mensagem implícita era clara sem ser dita. Se você quer sentar à mesa comigo, precisa ser do tipo certo de pessoa. E o tipo certo de pessoa era exatamente o que estava em disputa na carta inteira. O confronto com Pedro não é o ponto. É a ilustração do ponto. Logo depois, Paulo formula o núcleo teológico de toda a carta. E é importante ouvir isso como sequência de argumento, não como versículo isolado. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também nós cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Esta formulação vai ter uma história posterior que Paulo não podia prever. Martinho Lutero disse: "O pequeno livro de Gálatas é minha carta, eu a desposei, ela é minha esposa." John Wesley encontrou paz duradoura num sermão sobre Gálatas. A reforma protestante do século XVI tem Gálatas como documento fundante, porque o argumento de Paulo sobre lei e fé foi lido por Lutero como resposta direta à soteriologia medieval. Se Paulo tivesse a dimensão do que estava ditando naquele momento, e Paulo usava escribas como Tércio que assina Romanos 16:22,
Provavelmente não teria escrito diferente, mas a carta viajou além de qualquer destinatário que Paulo imaginava. Agora o argumento vai buscar Abraão, e essa é a parte que revela a sofisticação do que Paulo está fazendo. Paulo não vai a Moisés, não vai ao Sinai, vai ao Gênesis, Gênesis 15, 6. E creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo cita isso em Gálatas 3, 6. Abraão é a figura fundante, e Abraão antecede tudo. A promessa foi antes de Moisés, antes da lei, antes da circuncisão como marca. E aqui está a precisão do argumento. A circuncisão aparece no Gênesis 17. A justificação pela fé está no Gênesis 15. A sequência no texto do próprio Gênesis é o argumento de Paulo. A fé vem antes da marca. Se a ordem importasse ao contrário, Abraão teria sido justificado pela circuncisão, mas a justificação já estava registrada 2 capítulos antes da circuncisão existir. Paulo está usando o Antigo Testamento contra uma leitura do Antigo Testamento. Não está abandonando a escritura hebraica. Está argumentando a partir dela com uma precisão que os seus oponentes aparentemente não anteciparam. A pergunta que se segue, Gálatas 3,18, é o centro lógico de tudo. A herança prometida a Abraão vem pela lei ou pela promessa? Se fosse pela lei, não seria herança. Herança é algo que se recebe, não algo que se ganha. Foi por promessa que Deus se comprometeu com Abraão. Então a lei, o que é? Paulo é preciso e é necessário ouvir a precisão. Não diz que a lei é má. Em nenhum momento de Gálatas diz isso. Diz que a lei tem uma função específica e que essa função é temporária. E usa uma imagem que qualquer pessoa do mundo greco-romano do primeiro século entendia imediatamente, e que nós precisamos parar para ver. Paidagogos, pedagogos, Gálatas 3:24. As traduções dizem pedagogo, mestre, tutor, aio. Todas erram no sentido moderno, e esse erro custou séculos de interpretação distorcida do argumento de Paulo. O paidagogos numa casa greco-romana não era professor, era um escravo. Um escravo específico, designado para acompanhar o filho do Senhor. Levava o menino para a escola. Buscava de volta. Garantia que não se desviasse pelo caminho, não se metesse em encrenca, chegasse no horário. Exercia disciplina. Às vezes com vara, tinha autoridade real sobre o menino enquanto o menino era criança. Mas havia 2 pessoas mais importantes que o paidagogos, o professor e o pai. O escravo não era o destino, era o condutor até o destino. E quando o filho chegava à maioridade, a autoridade do paidagogo simplesmente terminava. Não porque tivesse falhado, porque havia cumprido o que tinha a cumprir. A lei é o paidagogos. Conteve, disciplinou, conduziu, até que chegasse a fé. A fé chegou. A maioridade chegou. Invocar o paidagogos agora é chamar de volta um escravo que já foi dispensado pelo pai. E é dessa linha de argumento, não do nada, não como slogan, mas como conclusão necessária de tudo que veio antes, que Paulo diz em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Leia isso depois de ter lido o paidagogos, depois de ter lido Abraão, depois de ter lido o confronto com Pedro. Essa frase não é declaração de igualdade humana abstrata. É a conclusão lógica de um argumento sobre quem tem acesso à herança de Abraão. Se a herança é por promessa, e se todos são descendência de Abraão pela fé, então todas as categorias que a lei criava e mantinha para definir pertencimento perderam sua função constitutiva. Depois do argumento, Paulo para de argumentar. É uma mudança de registro que quem lê a carta inteira sente claramente. Gálatas 4:12. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. E então, conta a doença, a acolhida, a dívida de afeto. E então Gálatas 4:16. Uma das perguntas mais pesadas da carta. Tornei-me, pois, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Quando o argumento retoma,
Paulo usa Agar e Sara como alegoria. Gálatas 4:24. Ele diz explicitamente que está falando alegoricamente. Ratina, estin alegoroumena. Não está escondendo o método. Isso é exegese do primeiro século. A alegoria como instrumento interpretativo era legítima e respeitada na tradição judaica helenística. Filo de Alexandria havia construído uma obra inteira sobre esse método. Paulo não é arbitrário, é um leitor do seu tempo usando as ferramentas do seu tempo para provar um argumento que começou no Gênesis. 2 filhos de Abraão, 2 mães, 2 modos de origem, um pelo que era humanamente possível, um pela promessa. Ismael nasceu da estratégia humana diante de uma promessa que parecia impossível. Isaac nasceu quando a promessa se cumpriu, apesar da impossibilidade. Paulo aplica diretamente. Os que vivem sob a lei, como condição de pertencimento, são filhos da estratégia humana. Os que vivem pela promessa são filhos de Isaac. E então, antes de passar para o que a liberdade produz, Paulo diz algo que as traduções frequentemente suavizam e que é uma das frases mais cruas de toda a sua correspondência. Gálatas 5:12. Ophelonkai apokopsontai, que se cortem completamente, que se castrem. Paulo está dizendo, se a circuncisão é tão essencial para pertencer ao povo de Deus, que vão até o fim. É sarcasmo com raiva por baixo, e não é acidental. Vem logo depois de dizer que quem perturba os Gálatas levará o seu julgamento seja quem for. O Paulo desta carta não é o Paulo domesticado que a tradição devocional frequentemente apresenta. É alguém que está com raiva de verdade por razões que considera sérias. E então, vem Gálatas 5:1. E é preciso ouvir esta frase depois de tudo que veio antes, não isolada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. O paidagogos foi dispensado, a maioridade chegou. A liberdade não é metáfora, é o estado de quem já não está sob guarda. E Paulo imediatamente antecipa o mal-entendido que sabe que vai surgir. Gálatas 5:13. Não useis a liberdade como ocasião para a carne. Isso é importante e frequentemente lido como recuo, como se Paulo estivesse dizendo, liberdade, mas com cuidado, mas com limites, mas não tanto assim. Não é isso. Paulo está dizendo que a liberdade do paidagogos não é ausência de conduta, é conduta de outra origem. Não lei externa imposta por guarda. Espírito interno. Andai pelo Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. A distinção é fundamental para o argumento. O problema com o paidagogos não era que ele exigia conduta. Era que a conduta sob guarda tem uma natureza diferente da conduta que nasce de dentro. Um filho que se comporta porque o escravo está olhando é diferente de um filho que se comporta porque internalizou o que o pai valoriza. Paulo não está abolindo a conduta. Está dizendo que a fonte mudou. E então vem o que a fonte diferente produz. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quase todo o mundo lê isso como lista de virtudes cristãs para aplicação pessoal. Como se Paulo estivesse dando uma lista de características a desenvolver. Mas no argumento da carta, é a demonstração de que a maioridade produz mais do que a minoridade produzia. Não menos conduta. Conduta diferente, de outra fonte, que não precisa de guarda externo porque brotou de dentro. E Paulo fecha com ironia deliberada, que raramente é notada. Gálatas 5:23. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito está além do alcance da lei não porque a lei seja má, mas porque a lei foi construída para conter o que o Espírito já não produz. A lei proíbe o que o Espírito não deseja. Onde o Espírito governa, a lei não tem objeto. É um argumento elegante, e só funciona se você chegou até ele pelo paidagogos por Abraão, pela alegoria de Agar e Sara, pelo confronto com Pedro.
Gálatas 5:22. Lido sozinho é lista de virtudes. Gálatas 5:22, lido depois de tudo que veio antes, é a conclusão de uma demonstração. A carta termina com Paulo pegando a pena do escriba. Gálatas 6:11. Vede com que letras grandes vos escrevo de minha própria mão. Quando Paulo ditava uma carta a um escriba, sempre providenciava uma marca de autenticidade ao final, uma espécie de assinatura. Em Coríntios, em Colossenses, em Filemão, em Tessalonicenses. Em Gálatas ele vai além, menciona as letras grandes. As letras grandes não eram elegância, era a letra de quem não tem a caligrafia treinada de um escriba profissional. Era urgência, era autenticidade. E há quem ligue isso à doença dos olhos mencionada no meio da carta. Se Paulo tinha dificuldade de visão, letras grandes eram necessidade, não estilo. O que Paulo escreve com a própria mão é o núcleo concentrado de tudo que a carta construiu. Os que pregam circuncisão querem evitar perseguição pela cruz. Querem mostrar na carne dos convertidos uma marca que os tornaria aceitáveis aos que ainda vivem dentro das categorias antigas. É uma estratégia de sobrevivência social. Paulo entende isso e diz que é exatamente o problema. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. E então a última frase, escrita pela própria mão, em letras grandes, ao fim de uma carta que começou sem ação de graças e amaldiçoou 2 vezes seguidas qualquer distorção do Evangelho. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a nova criação. Gálatas 6:15. Não nova regra, não nova identidade étnica ou religiosa. Keiniktisis, nova criação. Uma ordem de existência onde as categorias que o Paidagogos administrava simplesmente não têm mais a mesma função. Onde o fruto do Espírito não precisa de lei, porque a lei não tem objeto onde o Espírito governa. Gálatas pode ser lida em voz alta em menos de 20 minutos. Foi ditada para ser ouvida de uma vez, numa comunidade reunida, da primeira palavra até a última. O talmaso do começo e a nova criação do fim são a mesma carta. O confronto com Pedro e o Paidagogos são o mesmo argumento. Abraão no Gênesis e a alegoria de Agar e Sara estão na mesma linha de raciocínio. O fruto do Espírito e a assinatura em letras grandes são o mesmo Paulo que começou sem ação de graças porque não havia tempo para cortesia. Quando Langton dividiu isso em 6 partes em 1226, criou 6 portas de entrada para um argumento que tem uma porta só. Você só vê o argumento se ler do começo ao fim, como carta, como Paulo ditou. Nenhuma leitura esgota a riqueza de Gálatas. O que você enxergou no texto que talvez eu não tenha visto? Compartilhe nos comentários. Sua observação pode ajudar outras pessoas a lerem a carta com novos olhos. E se este conteúdo tem sido valioso para você, conheça também nossas camisetas. Cada compra ajuda a manter o canal e a espalhar mensagens inspiradas no Evangelho. O link está na descrição.